Quando uma pessoa faz de Deus a rocha da sua salvação e ela resolve agir sobre a palavra do Senhor, ela pode estar tomada por problemas, praticamente vencida na vida, com coisas que ela diz: eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho mais condições de me livrar desse mal. Humanamente falando, até pode ser, mas ela olha para Deus e vê que o Senhor, aquele Deus que no passado operou, curou, libertou, ainda é o mesmo hoje e pode fazer as mesmas coisas. Então ela acredita e ela invoca a Deus. Naquele momento, Deus entra na vida dela e dá a vitória completa. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 11, diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Nós somos o Jacó de Deus, o eleito, aquela pessoa de quem Deus teve misericórdia, e nós fomos resgatados. O nosso resgate foi pago com o sangue de Cristo. Não temos mais nada com o inimigo. O diabo nos perdeu para sempre. Não tem mais como ele nos atingir com as suas maldades, a não ser que nós deixemos de obedecer ao Senhor e venhamos a dar permissão para que ele entre e nos contamine. A pessoa que está sofrendo com qualquer tipo de problema, essa pessoa tem que observar a maneira como ela está vivendo, se ela está agindo de acordo com a palavra de Deus. Porque certamente ela não está. Quando você está dentro da palavra, o inimigo não pode tocar em você, porque Deus disse: eu sou um muro de fogo ao redor. Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Só se nós ultrapassarmos esse muro, ou seja, sairmos da palavra, deixarmos de obedecer a palavra, é que o maligno ganha permissão para tocar em nós. Hoje, só nos resta pregar a boa notícia. E quem crer e for batizado será salvo, será livre da opressão do inimigo. Toda pessoa que hoje decidir sair de debaixo das garras de Satanás e vir para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa pessoa recebê-lo como o único Senhor da vida dela, deixar de lado as imagens, os santos que inventaram por aí, porque nada disso é verdade. Se a pessoa recebe Jesus como o único Salvador, ela fica liberta das forças das trevas. Agora, se depois da pessoa ter sido resgatada, ela voltar a tropeçar e cair em tentação, então essa pessoa precisa confessar o pecado o quanto antes. Tem que confessar a Deus e se livrar do pecado para não ficar nas mãos do inimigo. A Bíblia diz em 1 de João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Preste atenção que aqui não diz que você tem que confessar para o padre ou para o pastor ou para outras pessoas, não. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Agora, se nós erramos contra alguém, eu fiz alguma coisa contra a sua pessoa, então eu tenho que me acertar com você. Você fez alguma coisa contra alguém, você tem que ir lá e se acertar com esse alguém. Se você defraudou alguém, deu algum prejuízo, tem que confessar para essa pessoa: olha, eu fiz isso, eu agi mal, estou arrependido, quero o seu perdão. Então, para que nós desfrutemos da vida plena que Jesus conquistou para nós, nós precisamos aprender aquilo que nos pertence. E temos que agir de acordo com a palavra. Temos que obedecer a palavra em tudo. Nós fomos resgatados da mão daquele que era mais forte. Põe isso na tua cabeça, no teu coração. Você foi resgatado da mão daquele que era mais forte do que você, que podia fazer com você todas as maldades, dominando a sua mente, atacando o seu corpo, entrando, destruindo.
mas hoje não pode mais. O maligno não pode mais, você foi resgatado. Ele só tem permissão para tocar em você se você der essa permissão, se você agir de modo contrário à palavra, desobedecendo a palavra. Nós somos um jardim fechado, somos uma fonte selada, propriedade exclusiva de Deus. E nós temos que crer nessa palavra e ficar firme, porque a nossa libertação ela é completa. Temos que crer na palavra de Deus, senão não estaremos firmes. Não há como o inimigo tocar num filho de Deus, porque diz a Escritura, qualquer que é nascido de Deus não peca. Se você não pecar, não tem como o inimigo tocar em você. O que é pecar? É desobedecer a palavra. Qualquer coisa que você faz contrário à palavra, você está pecando, é uma transgressão. Você está transgredindo a palavra de Deus. Continua dizendo lá em João, o que de Deus é nascido, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, não se deixe dominar mais pelas tentações, pelo pecado. Se o seu espírito é mau, a sua mente é confusa, é uma mente suja, uma mente maldosa, o seu corpo tá fraco, tá enfermo, meu irmão, ore, entre na presença de Deus e diga para Ele tudo o que está acontecendo com você. Clame pelo cumprimento da palavra, aquilo que Ele tem dito ao seu coração, que você entendeu, que você aprendeu que é a vontade dEle para a sua vida. Clame, porque na hora que você fizer isso, Ele vai te livrar e o Senhor vai ser glorificado na sua vida. O salmista disse no Salmo 28, versículo 1, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para mim, e não suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se Deus se calar a nosso respeito, nós estaremos perdidos. Então, quando você sentir que falhou, fracassou, fez alguma coisa que não agrada a Deus, peça perdão na mesma hora. Entre em oração, diga, meu Deus, eu fiz isso, me perdoa, eu errei, não quero mais. Seja sincero com Deus. Agora, faça o possível e até o impossível para fugir do pecado. Se aconteceu, peça perdão, se acerte com Deus o mais rápido possível. Ao menor sinal de que as coisas estão começando a dar errado na sua vida, invoque a Deus, porque está escrito que a maldição sem causa ela não se cumpre. Se está se cumprindo na sua vida, se alguma coisa está indo errado, é porque tem uma causa, tem alguma coisa errada. Examine-se diante de Deus e quando você descobrir o que é que está dando permissão ao diabo para tocar em você, seja no seu corpo, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, nos filhos, no marido, na mulher, enfim. Quando você entender o que é que está errado, pare imediatamente, confesse, busque o perdão e feche a porta definitivamente. Não deis lugar ao diabo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que você confessou o seu pecado e deixou, você está em Cristo. Não há mais condenação para você. Estando em Cristo, não há mais condenação para nós, porque diz aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 11, pois o Senhor resgatou a Jacó. Ele já nos resgatou e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. E o Senhor diz, hão de vir, aqueles que foram resgatados hão de vir, e exultarão na altura de Sião. Sião representa a igreja de Cristo, representa aquela pessoa que foi santificada por Jesus e que está assentada nele, nas alturas, onde o diabo não consegue atingir. Então diz, hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. Correr aqui é no sentido de buscar, de ir ao encontro. Eu tenho que buscar os bens do Senhor. Você tem que buscar. Buscar o quê? 3 coisas, diz aqui, ó. O trigo
e o mosto e o azeite. Deixa eu explicar isso aí. Trigo representa o mantimento para o corpo. Mas não se refere só à comida, não. Significa também você ter saúde, você ter moradia, você ter com que se vestir, ter uma condição financeira que dê a você uma vida confortável e tranquila. Tudo isso são bens do Senhor, que Ele coloca à nossa disposição. E nós temos que correr a esses bens, temos que buscar esses bens. O mosto, né, o trigo, já expliquei. O mosto, que é o vinho da uva antes de fermentar, é o alimento para a alma. Simboliza a satisfação da alma, a alegria da alma. E o azeite. O azeite é o quê? É para o nosso espírito, simboliza a unção de Deus sobre nós. Então nós temos que correr aos bens do Senhor, que diz aqui, é o trigo, o mosto e o azeite. Temos que buscar essas três coisas. O trigo, que é o sustento do corpo, não só o alimento, mas também saúde, condição financeira boa e tudo mais. O mosto, que é a alegria para a nossa alma. Não temos que viver abatido, angustiado, triste. Se você está assim é porque está faltando o mosto, você não buscou. E o azeite, que é a unção de Deus sobre a sua vida. E de que maneira nós buscamos isso? Colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Eu tenho que orar, tenho que falar com Deus. Deus, meu corpo tem que estar sadio, tem que estar forte. Mesmo envelhecendo, a Bíblia diz que Deus renova as nossas forças. Ele renova a nossa mocidade. Então nós temos que buscar isso. E também nós temos que buscar o mosto, isso é, a alegria que vem de Deus. Se alguém fez alguma coisa que chateou, magoou você, não fique remoendo a coisa não. Entre em oração, coloque diante de Deus, diga, Senhor, me limpa dessas coisas, limpa o meu coração. Você não pode deixar a tristeza entrar, porque se isso acontecer, você vai viver amargurado. E não é isso que Deus tem para você. E tem também que se renovar na presença de Deus. Você tem que se encher do Espírito Santo. Sem o azeite, digo, sem a unção de Deus, nós não somos nada. E continua dizendo mais aqui, ó, e os cordeiros e os bezerros. Aqui faz uma alusão àqueles sacrifícios que se fazia no passado. Hoje nós não temos mais que oferecer a Deus sacrifício nenhum, a não ser sacrifícios de louvor. E diz o quê? E a sua alma será como um jardim regado. Você já viu como é que é um jardim bem cuidado, bem regado? Ali as plantas não murcham. Elas estão sempre vistosas, as flores bonitas. É assim que deve ser a vida do cristão. Se você é filho de Deus, filha de Deus, a sua vida tem que ser assim. Como um jardim bem cuidado, bem regado. Nada de andar de cara amarrada, emburrada, viver resmungando, se queixando da vida, nada disso. E olha o que mais Deus diz aqui, ó. E nunca mais andarão tristes. Está andando triste, meu irmão, minha irmã? Está faltando o azeite, está faltando o mosto, está faltando o trigo, está faltando tudo na sua vida, porque está faltando Jesus. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu tento, mas eu não consigo ser assim. Tem um dia que a minha vontade é esganar todo mundo, porque dá vontade de quebrar tudo que vejo na frente. É porque tem um demônio amarrando você. É um espírito do inferno que está fazendo você perder a grande bênção do Evangelho. A pessoa que é de Deus é uma pessoa sempre alegre. Chova ou faça sol, ela está sempre na presença de Deus, desfrutando dessa alegria interior que vem dele. E a Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não tem essa alegria, você é uma pessoa fraca. E uma pessoa fraca está nas mãos do Satanás, porque ele faz com ela o que ele quer. Voltando em Jeremias 31:13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Ele diz, tornarei o seu pranto em alegria. Se tem uma coisa que eu não aceito, que eu não concordo de jeito nenhum, é com a forma como as pessoas religiosas agem.
Muita gente procura ajuda desses que se dizem representante de Deus. E ouve deles o quê? Que eles devem ser pacientes, que tem que aceitar porque é a vontade de Deus. Ora essa, como é que o sofrimento de alguém pode ser da vontade de Deus? Se Deus próprio declarou que transformará o nosso pranto em alegria. Tem muita gente ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Tem pessoas aí carregando o título de sacerdote. Você sabe bem de quem eu estou falando, mas não anda de acordo com a palavra. Eles ensinam mentiras. Os discípulos de Jesus não agiam dessa forma. Está escrito que o servo de Deus, ele fala as palavras de Deus, e não o contrário. E a palavra do Senhor diz: eu os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. O Todo-Poderoso fala claramente que nós temos o direito de invocar sua palavra e fazer com que ela se cumpra. Está escrito assim lá no Salmo 89, no versículo 34. Não quebrarei o meu concerto, ou a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, aquilo que está escrito na Bíblia, a promessa que Deus fez, ele não pode quebrar. O que saiu da boca dele não volta para ele vazio antes que se cumpra. Isso garante que, se nós invocarmos o poder de Deus, nós veremos a operação do Senhor. Jesus disse que não nos abandonaria. Por isso nós temos que ser ousados, temos que invocar o nome de Jesus a fim de realizar as mesmas maravilhas que ele próprio fazia quando ele esteve aqui na terra. Foi para isso que ele nos deu do seu Espírito Santo. Ele garantiu: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. É palavra dele, não volta atrás. Meus queridos, a vinda de Jesus foi para mudar a nossa sorte. Nós passamos de escravos de Satanás a filhos do Altíssimo, com autoridade e poder para desfazer toda a obra do diabo. Temos a promessa de que podemos ir pelo mundo e livrar os ímpios do fogo eterno. Não há o que temer, nem o que lamentar, se nós estamos obedecendo a Cristo, porque a Ele pertence todo o poder nos céus e na terra. Curva a sua cabeça, feche os olhos, deixe eu orar com você. Pai, manifesta o teu poder sobre essa pessoa que ora comigo. Esteja ela onde estiver, agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Não tem macumba, não tem olho grande, não tem inveja, não tem obra de bruxaria, não tem demônio no inferno que impeça essa pessoa de alcançar a bênção que ela necessita. E ela vai dizer ao Senhor agora o que é que ela quer. Diga para Deus, meu irmão, fale do seu problema, minha irmã, da sua necessidade. Peça aquilo que você quiser, porque Deus está ouvindo. Oh, meu Deus! Essa pessoa está cansada de buscar e não encontrar. Ela está cansada de pedir e não receber. De bater e não ver a porta ser aberta. Mas, Pai, isso não pode continuar. O Senhor prometeu dizendo: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invocamos a Ti, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor não falha. O Senhor resgatou Jacó e o livrou da mão daquele que era mais forte do que ele. E o Senhor vai nos livrar agora do nosso inimigo, que é mais forte do que nós. Mas o que adianta, Senhor, o que adianta se essa pessoa não quiser seguir ao Senhor? Pai, põe no coração dessa pessoa o desejo de te seguir, para que ela seja livre de verdade. Porque diante do teu poder, ninguém é insignificante. O Senhor mandou Jesus aqui na terra para pagar o preço do pecado de cada um de nós. E Ele fez assim, e nos resgatou para Ti.
Pois em nome de Jesus eu acorrento agora esse espírito dessa enfermidade, seja ela qual for. Eu amarro o espírito da dívida, da miséria, do desemprego. Eu desfaço toda a amarração na vida dessa pessoa. E eu quebro todo o poder do diabo sobre essa vida. Em nome de Jesus, eu mando embora o câncer, o caroço, o tumor, os cistos, os quistos, a leucemia, a endometriose, o problema nos ovários, na próstata. Eu paraliso a produção desse hormônio que causa o aumento da próstata desse senhor. Mando que ela volte ao seu tamanho normal. E eu desfaço em nome de Jesus todo o trabalho que foi feito, ou que está sendo feito, ou que ainda vai ser feito contra essa pessoa. Diz a palavra do Senhor que contra Jacó não vale encantamento, não vale bruxaria, feitiçaria contra os teus filhos. Pois em nome de Jesus eu digo a você, espírito do inferno que se encostou nessa pessoa, pega tudo que é teu e deu fora, saia em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã? Segura aí que não acabou ainda não. Vamos voltar para a palavra de Deus, que ainda tem mais coisa para você aprender. Jeremias 31, versículo 13, que eu estou falando, está escrito assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Quando é que isso vai acontecer? Já aconteceu. Está escrito aqui no versículo 11, porque o Senhor resgatou a Jacó. Já resgatou. Jesus já deu a vida dele em resgate de muitos. E o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. A obra já foi feita. O que é que nós temos que fazer agora? Versículo 12. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor. O trigo, o mosto, o azeite, e os cordeiros e os bezerros. Então o que é que nós temos que fazer? Buscar agora os bens do Senhor, para que nós nos realizemos na vida. Porque Ele prometeu, Ele diz aqui mais no versículo 14, saciarei a alma dos sacerdotes de gordura. O que quer dizer isso? Preste atenção, Deus não está dizendo aqui que vai fazer o sacerdote ficar gordo, não. Tem alguns gordos aí, mas isso é glutonaria, é glodice do sujeito. Porque ninguém precisa ficar gordo não, né? Se é algum problema, algum distúrbio do organismo, que ore e Deus vai curar. Mas está dizendo aqui, saciarei a alma dos sacerdotes de gordura. Isso aqui representa unção de Deus, poder de Deus. Ah, mas isso é só para o sacerdote? Não! A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6... que todos nós fomos feitos para Deus reis, isso é, soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, e sacerdotes. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. E Deus está prometendo aqui o quê? Saciar a nossa alma de unção, de gordura, unção, poder, encher o nosso ser com o seu Espírito Santo. E o que mais ele prometeu? E o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Glória a Deus. É isso, meu irmão. Quais são os bens que nós temos que buscar, então? Correr para buscar o trigo, o alimento para o corpo, o mosto, que é a bebida para a alma, traz alegria para a alma, satisfação, o prazer de viver, e o azeite, que é unção para o nosso espírito. Os dons do Espírito Santo, nós temos que abundar neles, temos que buscar, temos que nos santificar, porque a nossa responsabilidade é muito maior do que nós pensamos. Nós devemos cumprir a nossa missão, porque prestaremos conta do que fizemos ou deixamos de fazer. Ora, o povo de Deus aguarda a nossa manifestação com a gordura derramada em nossa vida, para que as pessoas se fartem de bens. Quem disse isso? Foi o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra. Jesus falou, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei.
Não importa a situação que você esteja, depois que você aprendeu essa palavra, segure ela e faça o que você aprendeu, aquilo que Deus colocou no seu coração. Você pode estar passando pelo maior aperto do mundo. Se você clamar a Deus, Ele vai te responder. Se você invocar o Senhor, Ele vai entrar em ação e vai colocar você em liberdade. Então creia, porque aquilo que Deus falou a seu respeito, Ele vai cumprir. Jesus diz que os céus e a terra haveriam de passar, mas as suas palavras não passariam jamais. Então, seja o que for que você esteja passando, confie em Deus, porque essa batalha já está ganha. O diabo já perdeu a batalha na sua vida. Tudo o que você tem que fazer é se firmar na palavra e não permitir que nada, nem ninguém, tire a sua paz. Olha, daí mais alguns dias, eu vou encerrar a promoção desse livro aqui. Aqui eu falo sobre o que você precisa saber sobre fé e oração. E tem gente que não recebe o que pede porque está anulando a palavra de Deus. A pessoa ora e logo a seguir ela anula a oração. Ainda estou vendendo por R$ 75,00, faço em 5 de 15 no cartão. Se você quiser, manda um e-mail para tiolaércio@entendabiblia.com, nome e endereço completo, e eu mando o livro para sua casa. Meus queridos, por hoje é só. Deus abençoe a todos.